Então nós estamos trazendo uma série de programas referentes à conscienciologia, que nada mais é que a ciência que estuda a consciência. É esse princípio inteligente, a intimidade do ser. Podemos conhecer isso na psicologia, na medicina como self ou ego, e dentro das linhas religiosas como alma ou espírito. E nós convidamos você a utilizar o princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que for dito aqui, e tenha suas próprias experiências pessoais. Hoje nós estamos conversando novamente com o professor Jefferson Weber. Ele está nos falando sobre ProEx e finanças. Seja bem-vindo novamente, professor Jefferson. Obrigado. E eu gostaria de entender um pouco melhor aquela relação com o dinheiro e aquele paradigma religioso de dizer que os ricos não merecem o reino dos céus e toda aquela distorção que foi gerada em cima do dinheiro. Queria que você falasse um pouco sobre isso para nós. Tudo bem. Esse é um dos aspectos assim, dos recortes que a gente pode fazer nessa relação com o dinheiro, que é o viés religioso, e que ele é um elemento extremamente forte, né? Por que isso? Nós somos frutos, né? E replicamos o nosso comportamento muito decorrente da sociedade, dos nossos grupos familiares. Ou seja, da maneira como eles interpretam, como eles agem, enfim, diante dos diferentes problemas, diferentes desafios da humanidade. E quando a gente vai olhar a questão especificamente do dinheiro e fazer um recorte a partir de um viés mais religioso, a gente vai começar a verificar que algumas pessoas têm dificuldade de se relacionar, vamos dizer assim, né, com o dinheiro, ou de ter uma relação mais sadia com o dinheiro, por uma dificuldade ou por um entendimento equivocado que se tem a partir de um determinado comportamento religioso que lhe foi colocado, que lhe foi ensinado. Como esse que você falou agora, ou seja, os ricos não entrarão no céu, enfim, como você pode ter tanto enquanto outros não têm nada, né? Então esse paradigma, né, que ele é construído para muitas pessoas desde a infância, ele leva essa dificuldade de você conseguir, inclusive, ganhar dinheiro, né, ter o dinheiro necessário depois para a sua programação de vida. Porque quando você tem esse recurso financeiro, você tem um bom volume de dinheiro, vem aquele viés religioso, aquela ideia mais religiosa, né, com força, e leva um sentimento de culpa na consciência. A consciência sente esse sentimento de culpa. Poxa, mas como é que eu posso ter esse recurso aqui na minha mão se aquelas crianças, se aquelas famílias ali pouco têm? E esse sentimento de desconforto, esse sentimento de culpa, melhor dizendo, ele acaba sendo impeditivo para essa relação sadia com o dinheiro. Bloqueia aquela energia. Acaba bloqueando aquela energia, exatamente, aquela energia, né, que deve ser uma energia natural na relação com o dinheiro. O desconforto até eu diria que ele é importante ter, porque se aquelas pessoas estão naquela condição e isso te gera um desconforto, você tem que ajudar elas a estar na mesma condição que você está hoje, ou seja, trazer elas para cima, ou seja, subir a régua. E quando a gente fala em ter dinheiro, também nós estamos falando em ser um homem com inúmeras hipóteses, não é nesse sentido. O que a gente fala é ter os recursos financeiros para quê? Para que você possa efetivamente executar a sua programação de vida. Então, qual o recurso necessário? Quanto que eu tenho que ter para, de fato, eu atingir lá o meu grande objetivo financeiro? Vai depender de cada um. Vai depender do desafio de vida, da programação de vida que cada uma dessas pessoas tem, né? Então, a questão da dificuldade que eu tenho em trabalhar com dinheiro, que a gente percebe, essa questão religiosa, ela acaba sendo um desses dificultadores, né? Então, eu tenho que conseguir transpor, quebrar esse paradigma, né, e começar a pensar no dinheiro como energia de fato, né? Sim. E dentro desse processo que você trouxe da educação financeira no outro programa, é bem o processo do esclarecimento, a gente poder ensinar as outras pessoas a também ter uma condição melhor financeiramente, e não somente ficar ali consolando, dando dinheiro, que é dar o peixe, enfim, e não ensinar a pescar, no caso, né? O que acontece, né? Esse processo você pode começar a desenvolver desde lá da infância, né? Quando você dá a famosa mesada para a criança, ou seja, ao invés de você simplesmente repassar lá um determinado valor, um valor X por semana para aquela criança, você até pode repassar esse valor, mas já trabalhar de uma forma pedagógica com ela. Ou seja, com esse recurso financeiro que eu estou te passando, você pode comprar isso, isso e aquilo. Ou qual o teu objetivo? Eu quero comprar um determinado objeto. Bom,
você conseguindo economizar, poupar esse dinheiro que eu estou te repassando semanalmente, você vai conseguir atingir aquele objetivo. Ou seja, você vai desenvolvendo diferentes estratégias, diferentes formas de trabalhar esse dinheiro ou essa mesada. Desde a infância isso pode ser utilizado. Infelizmente é comum a gente verificar que, inclusive na própria adolescência, né, os pais muitas vezes não querendo enfrentar e ter uma discussão, né, frente a frente, franca, ou seja, desenvolver de fato a tarefa do esclarecimento, como você falou, né, simplesmente repassa lá um determinado valor, muitas vezes nem se sabe onde aquele jovem está aplicando o dinheiro, mas como uma forma, bom, estou te atendendo, estou te ajudando, estou, enfim, te consolando, né? Não me incomoda. Não me incomoda, está aqui o teu dinheiro, enfim, aplica como você quiser. Então, evidentemente que é importante você também dar liberdade de escolha, de onde, né, esse jovem ou até mesmo essa criança vai aplicar esse dinheiro, evidentemente, monitorando esse processo todo, né? Quer dizer, que seja uma aplicação desse dinheiro sadia, mas dessa certa liberdade também para ele conseguir ir aprendendo em como utilizar esse dinheiro. Porque a gente também percebe o processo inverso, ou seja, aquela consciência que tem dificuldade em gastar o dinheiro. Então são duas coisas. Uma questão é eu aprender a ganhar esse recurso financeiro, seja através do meu trabalho, seja através de investimentos. A outra questão depois é como que eu gasto esse meu recurso financeiro. Então entra aí a questão do planejamento financeiro, né, conforme nós já comentamos no outro programa, a importância de você ter um bom planejamento financeiro, definir lá todas as rubricas, anotar todos os gastos que você tem, pois não adianta desenvolver um planejamento ou uma execução, né, desenvolver um planejamento financeiro, se no momento lá da execução eu não aponto cada um dos gastos. Como é que eu faço a minha estratégia hoje? Cada centavo que eu gasto, eu vou lá e coloco e reporto na minha planilha financeira. Por que isso é importante? Porque é no detalhe que muitas vezes pesa o teu planejamento financeiro. Porque aquelas contas principais, aquelas contas básicas você já conhece, né? Então esse detalhismo, não o perfeccionismo, mas esse detalhismo é importante para a consciência de fato ter esse controle do seu planejamento. Então comprei uma água, põe na minha planilha financeira. Comprou aquela água, coloca no seu planilha financeira. Porque o somatório daquelas águas ou do conjunto de elementos ali que tem a mesma característica ao longo do ano vai ter um peso muito grande. Porque a gente percebe às vezes também que as pessoas elas dão um peso muito forte para uma determinada compra. Puxa vida, fiz aquela compra ali, a pessoa se sente mal com aquilo, porque ela tem dificuldade de gastar aquele dinheiro. Mas de repente aquela compra que ela fez ali não tem tanta importância naquele planejamento financeiro que ela teve. Quando ela faz o planejamento financeiro, ela percebe que aquela compra ali era pequena proporcionalmente, então poderia ter efetuado aquela compra. Então o planejamento também ajuda nesse sentido, de não ficar com este sentimento de culpa. Sim. Não pode ir para o outro extremo, que é o tio Patinhas, né? Não, exatamente, não pode ir para o outro extremo, né? Porque nós temos os dois, aquele que gasta, aquele gastador compulsivo, né, que não consegue ficar com o dinheiro na mão, e por outro lado aquele que não consegue gastar o seu dinheiro, né, acaba sendo um acumulador, são os acumuladores, então vai acumulando e não gasta e não investe esse recurso, tanto para si quanto para outras pessoas, né. Muito legal. E a pessoa os jovens, enfim, que estão escolhendo uma carreira profissional, estão começando a ver a questão de vestibular, teria alguma profissão mais rentável, mais favorável financeiramente? Essa é uma questão assim, bastante discutível, né? Por quê? A gente percebe que muitas vezes a consciência ela faz uma opção, né? A faculdade, especificamente, já pensando na sua carreira profissional, a partir do recorte daquilo que vai mais lhe trazer dinheiro. Só que nós temos que entender que o dinheiro ele é um meio nesse processo. O dinheiro não é o fim. Então, ela pode optar por escolher uma profissão que hoje no mercado está dando um bom retorno financeiro. Você vai pegar agora no momento, por exemplo, engenheiro civil. As pesquisas, enfim, os estudos, os fatos estão mostrando que o engenheiro civil é hoje uma profissão super valorizada porque nós estamos precisando de muitos engenheiros, sim, de uma forma geral, em especial engenheiro civil, enfim, no mercado. Então vou fazer engenheiro civil porque aquilo ali vai me dar mais retorno financeiro. Mas e a questão que é mais importante, uma questão anterior ao retorno financeiro será que esse é o teu objetivo de vida? Será que é ali que você vai de fato conseguir se realizar, né, enquanto uma consciência que está num processo de evolução, num processo de crescimento? Será que é por ali o recorte? Então essa é a primeira pergunta que a pessoa precisa necessariamente fazer. Se ela fizer o recorte, né, diria eu, no primeiro momento, priorizando a questão do dinheiro, ela corre um elevado risco de não conseguir atingir o seu objetivo mais adiante. Ela fez o curso 2, 3 anos, aí caiu a ficha para ela. Ela tem que trocar de faculdade. Vai lá, não caiu a ficha ainda, vai para o 3º, 4º curso. Então, a primeira pergunta que ela faz isso faz sentido para mim? E ela tem que
perceber isso, né? Estudar isso para ver se isso está de acordo com a programação de vida dela. Né? Fazer o realmente que gosta, então, porque vai fluir. Aquilo que gosta, aquilo que vai ser produtivo e aquilo que vai prestar uma assistência não só para ela, mas fundamentalmente para as outras consciências que estão em evolução. Muito legal. Então nós vamos continuar falando mais sobre programação existencial e finanças no próximo bloco. Fique conosco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051 3224 0707. Estamos de volta com o programa Comunicando Espiritualidade e hoje nós estamos falando com o professor Jefferson Weber, ele que é voluntário e docente do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Nós estamos falando sobre programação existencial, ProEx e finanças. Então, a gente estava conversando sobre vários assuntos muito interessantes e eu gostaria de saber de um específico, que é aquele planejamento que tem até uma terminologia que é o pé de meia. Gostaria de entender um pouco mais o que seria esse pé de meia. Bom, atualmente, cada vez mais, né, as pessoas, os jovens, estão se preocupando com o seu famoso pé de meia, ou seja, eu ter um determinado volume de recursos financeiros que consiga me dar liberdade e autonomia para minha tomada de decisão. Ou seja, a famosa independência financeira, né? Inúmeros livros, inclusive, são todos os anos aí divulgados, best-sellers, né? Best-sellers, conquiste a sua autonomia financeira, enfim, né? Só que a pergunta que a gente tem que fazer também antes de você começar a buscar a sua independência financeira ou seu pé de meia, então esse volume de recursos financeiros que vai te dar então essa liberdade de escolher inclusive o trabalho ou de ser um empreendedor, né? A pergunta anterior é o porquê você quer atingir essa independência financeira? Qual é o objetivo de você obter essa independência financeira? Para alguns, conforme a gente vê, porque eu não quero mais trabalhar e quero viajar pelo mundo. Né? Sim, mas essa independência financeira é exclusivamente para o turismo? Se for para um turismo assistencial, um turismo produtivo, onde eu vou crescer e me desenvolver, de repente vai fazer sentido. Sim. Então, é isso também que você tem que fazer o questionamento. Né? Qual é o objetivo disso? No que isso vai me ajudar na minha programação existencial, na minha programação de vida? Vai me dar mais liberdade para mim voluntariar? Vai dar mais liberdade para mim conseguir investir e desenvolver algumas competências que até o momento eu não consegui desenvolver ainda? A questão, vamos pegar um exemplo simples, a questão do idioma. Eu não consegui desenvolver durante a minha vida, a questão do idioma é uma dificuldade que eu tenho. A minha independência financeira vai me dar mais liberdade, mais tempo para mim conhecer outra ou outras línguas. Sim. Então é um pouco nesse sentido que eu chamaria atenção quando a gente fala em pé de meia. Né? Saber o porquê antes, né? O porquê antes, né? Que você quer atingir. E aí, sabendo isso, como é que a gente faz para calcular o quanto que eu vou precisar, assim, né? Claro que é muito pessoal isso aí, mas teria uma ideia, assim, como é que... Aí vai depender também de cada pessoa, né? Eu me lembro que alguns anos atrás havia alguns livros que falavam no número imaginário, né? Eu digo que é um número imaginário, que é o famoso sonho do 1 milhão. Então você tem 1 milhão, está tudo resolvido. Hoje não é nada. Só que se você hoje for lá fazer os seus cálculos matemáticos, né, e identificar lá uma determinada receita mês que lhe é necessária, de repente esse 1 milhão não vai ser suficiente. Então isso também que você tem que identificar. Quer dizer, qual é a receita necessária que eu preciso ter mensalmente para suprir as minhas necessidades. Pois suprindo as minhas necessidades, volto a repetir, a gente está sempre repetindo esse tema, né? Suprindo as minhas necessidades, eu estou conseguindo atingir minha programação existencial, minha programação de vida. É 3 mil, é 4 mil, é 5 mil anual, é 5 mil mensais? É isso que eu preciso? Bom, se é isso que eu preciso, esse meu 1 milhão, onde é que eu vou ter que investir ele para poder me dar esse retorno? Porque também tem um outro cuidado que a gente precisa ter, que é o seguinte, não posso simplesmente investir aquele meu 1 milhão de reais, vamos pegar esse número imaginário de 1 milhão de reais numa poupança, ou numa renda fixa, e simplesmente utilizar todos os rendimentos dele. Por quê? Porque eu tenho que contar com outro elemento que come muito, vamos dizer assim, o meu recurso que está lá, que é a inflação. Então eu tenho que ter, além de poder suprir lá, de ter o rendimento, eu tenho que pensar naquele recurso que eu tenho que aportar, ou seja, que eu tenho que manter ali para suprir a inflação que está ali. Então esse é um cuidado. Pois se eu tenho lá uma poupança, por exemplo, 6% anual, consegui 6% de 1 milhão de reais.
são 60 mil reais, certo? Pô, consegui 60 mil, mas você teve uma inflação de 6% ao ano, vamos supor, né? Então, esse teu R$1 milhão, a inflação já comeu 60 mil, então você empatou, na verdade. Então, a questão é um pouquinho mais complexa. Eu tenho que considerar, chamo atenção novamente, nesses cálculos, o elemento da inflação. Para mim, não desvalorizar o meu dinheiro no longo prazo. Interessante. Então, seria basicamente também poder analisar qual é o padrão de vida que você quer ter também. Exatamente, né? Exatamente. Essa é a essência. Qual o padrão de vida que eu desejo ter? Qual o recurso que vai me ser necessário? 3, 4, 5, 10 mil reais mês para mim conseguir suprir as minhas necessidades, os meus objetivos, enfim, desenvolver meu trabalho. Muito legal. E a gente conversando sobre essa questão de cosmoética, né? Eu queria entender um pouco mais esse processo, o que seria a cosmoética e como que ela estaria ligada nessa parte financeira. Aí tem uma sutileza nesse processo muito importante isso, né? Porque a gente percebe, né, que dentro desse processo mais multidimensional, né, pois a Conscienciologia, enfim, a Projeciologia parte, né, dessa experiência, dessa experimentação da multidimensionalidade, ou seja, não estamos somente aqui no intrafísico, né? Não somos nós somente aqui, mas enfim, nós estamos nos relacionando com outras dimensões, com outras consciências mais evoluídas, menos evoluídas, né, que estão em outras dimensões, né, que são as consciências extrafísicas que nós utilizamos. Então, essas consciências extrafísicas, elas também influenciam nas nossas tomadas de decisão no nosso cotidiano. E a cosmoética em si seria essa visão mais ampliada? Exatamente. Então, por que eu estou comentando isso? Porque quando a gente fala em cosmoética, nós estamos transcendendo a nossa ética, essa ética que nós conhecemos aqui nessa nossa humanidade, né? Para a cosmoética, que é a nossa capacidade de nos relacionarmos de uma forma efetiva, franca, fraterna, amigo, saudável, com essas consciências também de outras dimensões. E na minha tomada de decisão financeira, eu nunca tomo ela sozinha. Eu posso ter o quê? Eu posso ter um amparo na minha tomada de decisão, me ajudando a buscar a melhor solução para aquele momento. A decisão final é minha, mas eu posso ter um amparo, eu posso ter uma ajuda, desde que eu tenha consciência do que eu quero com aquele recurso financeiro, se ele está relacionado à minha programação, se ele é um recurso que vai servir para prestar assistência para mim, para minha família, para as pessoas que estão no meu entorno, ou se eu estou justamente fazendo um processo de acumulação de riqueza para benefícios mais fúteis, enfim, né? Então eu posso ter um outro tipo de companhia, que a gente chama de um processo de assédio, né, do assediador. E aí tem que ter muito cuidado, porque o dinheiro ele tem uma alta capacidade, diríamos assim, de você catalisar uma energia, vamos dizer assim, mais negativa, né? Porque energia é dinheiro. Então, se você não tem uma boa tomada de decisão em qual o melhor investimento, você pode ter um processo de assédio junto dessa decisão. Então, muitas vezes as pessoas, elas fazem um investimento e não conseguem dormir de noite. Vou te dar um simples exemplo. A pessoa faz um investimento X na Bolsa de Valores, faz um jogo lá e não consegue depois dormir de noite. Então, eu gosto de comentar isso. Se a pessoa não consegue dormir, significa que ela não tomou uma boa decisão. Ela se colocou num alto grau de risco. Se eu me coloquei num alto grau de risco e posso cometer um equívoco, eu estou possibilitando abrir uma fissura para um determinado nível de assédio. Isso que eu tenho que ter cuidado, porque o dinheiro ele tem que me servir, ele tem que me ajudar. Eu não posso ser pressionado pelo dinheiro. E também usar de uma maneira sadia também, né? Para usar com inteligência e poder priorizar aquilo. Porque se eu estou, no caso, como você falou, estou investindo na bolsa, mas eu não concordo com o processo, sei lá, da bebida alcoólica, sei que prejudica um monte de gente, mas mesmo assim eu vou lá e invisto porque está rentável aquilo lá. Então, na realidade, eu estou me beneficiando, mas estou prejudicando um monte de gente. Então, é o famoso rabo preso, né, professor? Exatamente. Então, o mercado de capitais ele é um excelente mecanismo assim, para você medir até onde você chega, né? Porque tem uma variável muito interessante que você começa a se descobrir muito quando começa a investir, que é o elemento da ganância. Qual é o teu limite? Muitas vezes você começa a ter um determinado retorno, né, e você não quer parar, você quer ganhar, ganhar, ganhar. Então, no mercado de capitais isso acaba acontecendo. Então, muitas consciências se revelam nesse universo, né? E o que não significa que você não possa investir no mercado de capitais. Também vamos desmistificar isso. É um mecanismo que está aí, eu posso ser sócio de uma determinada empresa, eu posso investir em boas empresas, empresas que têm responsabilidade social, que participam hoje do chamado novo mercado, ou seja, são empresas que têm um alto grau de governança, que priorizam a transparência, são empresas, enfim, que têm uma política de sustentabilidade, né? Então, por que não investir nessas empresas? Então, pode ser um outro mecanismo. Mas, como eu comentei, né, pensando de uma forma muito estratégica,
conhecendo esse mercado para não cometer equívocos, né? E sempre procurando também, eu diria assim que é importante numa tomada de decisão de investimento, é o ganha-ganha, né? Que isso acho que muitos já ouviram falar, né? Mas o famoso ganha-ganha. Pois na medida em que eu estou entrando em determinado investimento, estou pensando somente no meu retorno, e isso pode prejudicar um terceiro, eu estou abrindo aí uma possibilidade de um autoassédio e de um assédio maior ainda no processo. Assim. Professor Gerson, para entender um pouco melhor, quais seriam os atributos, que eu sei que agora no dia 3 de agosto, você vai estar apresentando um seminário de pesquisas sobre o planejamento, e isso vai incluir também essa parte financeira. Eu gostaria de saber quais são os atributos que a gente pode dar uma palhinha, assim, mas quem quiser também está convidado aí no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, mas eu gostaria de saber um pouco mais esses atributos para desenvolver, para ter uma relação mais sadia com o dinheiro. Então, se a consciência não desenvolveu ainda, ela pode desenvolver. Tá? Mas o que a gente percebe, então, que facilita a nossa vida, a nossa relação com o recurso financeiro, com o dinheiro? Uma é a questão da calmia, pois na medida que você desenvolve um determinado nível de planejamento, isso te dá, então, uma organização. Esse nível de organização pode te levar a esse processo de calmia, ou seja, tomar as decisões de uma forma mais tranquila. Primeiro passo é a organização, então. O primeiro passo é a organização, né? Com certeza. Então, aquela consciência que tem dificuldade de se organizar, ela vai ter dificuldade de controlar suas finanças também. Então, não adianta, passa pela questão da organização, né? Uma outra questão, uma outra característica importante, assim, que a gente percebe, é a proatividade. Porque a questão financeira, ela exige que você se anteponha a determinados fatores, a determinadas decisões. Ou seja, eu tenho que me preparar antes de determinada situação vir a acontecer no mundo financeiro, né? Então, eu me planejo nesse sentido. Uma outra questão também que a gente percebe é a concentração. Na medida em que eu vou fazer um planejamento financeiro, o grau de concentração ele vai me ajudar a tomar a melhor decisão possível. Por quê? Porque se a gente for pegar a questão da matemática é lógica. Então eu vou começar a construir um raciocínio lógico naquele processo ali. Isso, se eu tenho uma dificuldade de me concentrar, trabalhar com a questão financeira pode me ajudar a ter um nível de concentração maior. Uma outra questão que a gente fala, que a gente precisa desenvolver para trabalhar com dinheiro, é a questão do bom humor também. Né? Por que a questão do bom humor? Porque posso ter determinados momentos, ou não fui muito feliz no determinado investimento que eu fiz, bom, faz parte. Se eu fiz todo o cálculo direitinho, se eu fiz uma estratégia e não tive um bom retorno, vamos lá, vamos à frente. Não deixe também o desânimo de pegar. Então, o bom humor. Ou, tem uma série de contas para pagar, preciso organizar tudo isso. Bom, não vou dormir essa noite. Calma. De uma forma bem humorada, mas disciplinada e séria, você vai resolver os problemas financeiros. Então, as pessoas que estão nos assistindo, que estão com problemas financeiros, dificuldade de trabalhar com dinheiro, estão endividadas, calma, respirem fundo e vamos buscar uma solução. Sempre temos uma solução na questão da vida financeira. Né? Muito legal. Dr. Jefferson, poderia falar muito sobre a parte financeira, mas infelizmente nosso horário está acabando. Eu gostaria que você deixasse aí o seu recado para os telespectadores e falasse também do seu artigo que você vai apresentar no seminário de pesquisa. Então, no seminário a gente vai ampliar um pouquinho mais, vamos trabalhar com a questão do planejamento de uma forma geral, né, onde a questão financeira ela acaba sendo um desses elementos, né? Porque quando nós pensamos em programação de vida, em programação existencial, ou em planejamento, ou em ProEx, nós necessariamente precisamos também ter esse componente, né, do dinheiro presente, porque ele vai nos ajudar, ele vai ser esse meio que vai nos ajudar a atingirmos os nossos objetivos. E para isso eu preciso necessariamente me conhecer, porque na medida que eu conseguir me conhecer enquanto consciência que está em evolução, eu vou identificar lá os meus trafores e os meus trafares. As qualidades e os defeitos. As qualidades e os defeitos. E isso vai me ajudar também no processo para mim ter uma relação melhor aí com esses recursos financeiros que estão disponíveis em abundância para a gente conseguir desenvolver a nossa ProEx, né? Então isso depende de cada um de nós, em conseguir encontrar aí o melhor caminho. Muito legal. Vai ser no dia 3 de agosto. 3 de agosto. Então, se você quiser, quero agradecer muito a sua presença. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Conscienciologia, fica na Rua São Manuel, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia fica na Rua São Manuel, número 189, telefone 3224-0707. Lembrando que no dia 3 de agosto, é um sábado à tarde, às 14 horas, no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o professor Jefferson vai estar falando sobre essa questão do planejamento, um tema da pesquisa dele. Eu quero agradecer a sua audiência e até domingo que vem. IPC
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051 3224 0707.